galera, professor Diogo Medeiros, estou trabalhando a eficácia das normas constitucionais. A gente já viu as normas de eficácia plena. Se você ainda não viu, vai lá para o meu vídeo, já se inscreve aí no meu canal que eu estou bombando de material gratuito para você em direito constitucional. Norma de eficácia plena, aplicabilidade direta, imediata e integral. Desde o momento que entra em vigor, produz efeitos, não precisa de norma regulamentadora e se tiver essa norma regulamentadora, ela não pode reduzir o seu conteúdo, a sua abrangência. Norma de eficácia plena. Por exemplo, a vedação à tortura lá do artigo 5º, inciso 3º. Norma de eficácia contida é quase parecida. Aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral, porque a própria Constituição admite a restrição da sua eficácia, a contenção da sua eficácia, que pode vir por outra norma constitucional, por exemplo, estado de defesa ou estado de sítio, que restringe direitos fundamentais. Quando eu tenho uma restrição por lei, por exemplo, as atividades inadiáveis da comunidade, no caso de greve, que a gente já viu no artigo 9º, ou restrição por um conceito jurídico indeterminado, e o meu exemplo foi a requisição administrativa do artigo 5º, inciso 24. A norma de eficácia limitada, ela não tem efeitos imediatos, ela é a única que precisa de norma regulamentadora. Sem a norma regulamentadora, ela não tem a eficácia que se propunha da norma. Vem comigo aqui, olha só. Normas de eficácia limitada. Aplicabilidade, então, indireta e não direta. Indireta, porque dependem de norma regulamentadora para produzir efeitos. Aplicabilidade mediata e não imediata, porque ela não produz efeitos imediatos, e aplicabilidade reduzida ou diferida, diferida no tempo. Até a produção da norma regulamentadora, ela não tem eficácia. Mas veja que lá no comecinho do primeiro bloco, eu falei que toda norma constitucional tem eficácia, ainda que uma eficácia mínima. A eficácia mínima da norma constitucional, que toda ela tem, é chamada de eficácia jurídica também. Vem comigo que eu já mastiguei para você. Toda norma tem eficácia mínima, que é a eficácia jurídica. São dois efeitos que toda norma constitucional tem, inclusive as normas de eficácia limitada. Um efeito negativo e um efeito vinculativo. O efeito negativo se dá pela revogação da lei em sentido contrário e na proibição de leis posteriores que se opõem ao seu comando. Então, a norma de eficácia limitada vai ter uma eficácia mínima. Vai revogar a lei em sentido contrário. E vai proibir que se estabeleceu uma lei superveniente também em sentido diverso do que foi estabelecido por ela. Efeito vinculativo, obrigação do legislador ordinário em editar a norma regulamentadora. E aí, a omissão que pode vir do poder legislativo e também de outro poder, não só do poder legislativo, ela pode ensejar o mandado de injunção ou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A gente vai ver também isso daqui a pouco. Mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por isso que ela tem um efeito vinculativo. Ela vai obrigar o legislador e caso não haja ainda essa norma regulamentadora, eu, o indivíduo, posso bater lá na porta do Poder Judiciário e reclamar a omissão inconstitucional. Aí, olha só, ela vai se dividir aqui, ó, vai se dividir em normas de princípio institutivo. As normas de eficácia limitada, elas se dividem em normas de princípio institutivo ou organizativo e também se dividem em normas de princípio programático. Então, normas de princípio programático e normas de princípio institutivo. Vamos olhar cada uma delas. Princípio institutivo, o nome já diz, possui esquemas que criam instituições, que criam órgãos, que criam entidades, que criam, então, instituições, órgãos ou entidades. Elas podem ser impositivas quando é obrigado a regulamentação desse órgão, dessa instituição, dessa entidade. Quando, por exemplo, quando a lei fala que vai regular a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. O Conselho de Defesa Nacional é um órgão de consulta do presidente da República. Ele vai ser previamente ouvido, por exemplo, quando se decretar um estado de defesa, um estado de sítio. A lei obrigatoriamente tem que estabelecer a organização e funcionamento. Veja que é uma norma de eficácia limitada. Ela só atribui à lei a obrigação de criar
essa organização, esse funcionamento do Conselho de Defesa Nacional, ou pode ser facultativa ou permissiva. Elas impõem ao legislador de editar normas integrativas, mas apenas criam a possibilidade de serem elaboradas. O exemplo clássico é a possibilidade de se criar a Justiça Militar Estadual, inclusive podendo criar um Tribunal de Justiça Militar se eu tiver mais de 20 mil integrantes de efetivo de militares estaduais aí. É uma norma de eficácia limitada que cria um esquema de estruturação, um órgão, de forma facultativa, beleza? Aí depende da discricionariedade do legislador em criar esse Tribunal de Justiça Militar ou não, beleza? Então, norma de eficácia limitada e de princípio institutivo. Aí, as normas de eficácia limitada, de princípio programático, trazem programas, diretrizes, trazem o Constituinte, traz políticas públicas para o futuro. É por isso que a nossa Constituição ela é bem volumosa. Quanto à extensão, ela é analítica, porque ela traz diretrizes, programas para o futuro. Ela é uma Constituição dirigente, porque ela dirige pautas políticas públicas para o futuro. E ela faz isso através das normas limitadas de princípio programático aqui. Veiculam, então, programas, diretrizes a serem implementadas pelo Estado. As normas constitucionais definidoras de princípios programáticos explicitam comandos valores em que a Constituição estabelece princípios, diretrizes e programas a serem cumpridos futuramente pelos Estados, como, por exemplo, política pública de saúde, no artigo 96, como, por exemplo, aqui o nosso mnemônico do artigo 3º, quando eu falo de objetivos fundamentais, com garra, erra, pró, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha uma política pública para o futuro. Essa norma não tem qualquer eficácia ainda, que só jurídica, né? Ela não tem qualquer eficácia, porque ela precisa de uma norma regulamentadora, uma política pública que balize isso na realidade, construindo uma sociedade igualitária, uma sociedade justa, evitando discriminações, erradicando a pobreza, a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais. Então, é uma norma que se projeta para o futuro, beleza? Outros exemplos de norma de eficácia limitada. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. De princípio institutivo, né? A gente bota aqui o artigo 18, parágrafo 2º, criação de territórios federais, né? Essa aqui seria uma facultativa, né? Criação de territórios por meio de lei complementar, e a criação e a extinção de ministérios e órgãos da administração pública, outro exemplo de norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Beleza? Tranquilo? Aí olha só o que eu tenho aqui. A omissão na edição de norma regulamentadora vai gerar uma omissão inconstitucional, a qual será garantida pelo remédio constitucional denominado mandado de junção, está lá no artigo 5º, inciso 72, salvo engano, né? Então, a omissão em editar uma norma regulamentadora e que se tornar inviável, dessa omissão de norma regulamentadora, se tornar inviável que eu exercite meus direitos, minhas liberdades constitucionais ou direitos à nacionalidade, à soberania e à cidadania, eu bato na porta do Poder Judiciário reclamando essa omissão inconstitucional. Então, o mandado de junção tem por finalidade combater a síndrome da ineficácia das normas constitucionais, assim como a ação direta de constitucionalidade por omissão. Mas aí, só alguns legitimados podem bater na porta já do STF, naquilo que se chama em controle de constitucionalidade, no controle concreto, no controle abstrato de constitucionalidade, onde o Supremo vai julgar essa omissão. Beleza? Tranquilo? Aí eu tenho um roteirinho para você que está até na internet. Essa norma que eu estou vendo, ela é auto-aplicável? Se sim, ela é auto-aplicável. Ela pode ser restringida? Se ela pode ser restringida, é uma norma de eficácia contida. Se ela não pode ser restringida, é uma norma de eficácia plena. E se eu já falo que essa norma ela não é auto-aplicável, eu já venho logo tratando-se então de norma de eficácia limitada. Tranquilo, galera? Resumindo então, eficácia plena, aplicabilidade direta, imediata, integral, não precisa de norma regulamentadora e se tiver, não pode conter a sua eficácia. Norma de eficácia contida, aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral, porque a própria norma da Constituição permite que uma lei, que uma outra norma constitucional ou que um conceito jurídico indeterminado reduza a sua eficácia. E as normas de eficácia limitada,
que não possuem eficácia plena, não têm aplicabilidade direta, imediata e integral. Elas têm aplicabilidade mediata, reduzida, diferida, porque elas precisam de uma norma regulamentadora, mas ainda assim têm uma eficácia mínima, no sentido de revogar disposições com ela conflitantes e trazer um dever do legislador ordinário ou outro poder em estabelecer essa lei ou esse ato normativo. E aí elas se dividem, as normas de eficácia limitada, em princípio programático ou princípio institutivo. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. A ideia é fazer um vídeo curtinho. Se você tiver qualquer dúvida, vamos combinar assim. Você vai no meu @DiogoDBM e manda sua dúvida lá no direct. Ou bota aqui nos comentários que eu periodicamente vou entrando, vou debatendo com vocês. Coloca aí, pô, professor, eu estou com uma dúvida se essa norma ela é plena, contida ou limitada. A dúvida, galera, há normas constitucionais que há uma série de divergências. O Supremo, às vezes, vem e bate um martelo, se eventualmente uma norma de eficácia plena, contida ou limitada. Então, coloca aí se você tiver uma dúvida que eu já vou aí te responder. Trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. Espero que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho. Grande abraço e até breve. Valeu!